Quando se fala em filme de terror, a gente já pensa em obra hollywoodiana, as coisas que estão no streaming e até mesmo as coisas que estão no momento com os trailers bem hypados. Mas tem algumas obras de terror que são deixadas para trás e ignoradas e, infelizmente, esse caso é o terror nacional. Então eu vou trazer para vocês nesse vídeo o meu top 5 de terror nacional. Meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos ao canal Cripteca e como eu falei para vocês, eu vou trazer 5 filmes de terror nacional e olha que eu tive que dar uma boa garimpada porque eu já assisti muito mais do que 5 filmes desse gênero aqui do Brasil e muitos deles eu gostei muito, mas o que eu vou trazer para vocês é o que eu consegui trazer meio numa escala ascendente. E o quinto filme que eu trago para vocês é O Rastro, dirigido pelo João Caetano Feyer e protagonizado pelo Rafael Cardoso, que traz para nós o personagem do João. O João é um médico que trabalha num hospital que está prestes a fechar e ele está num processo de remoção dos pacientes. Então ele decide qual paciente é mais grave, qual paciente é menos grave e de acordo com isso ele vai removendo os pacientes para determinados hospitais da região. E aí, uma das pacientes do João é uma menininha de 10 anos que ela chega para internamento às pressas no hospital. Ele até questiona que não poderia ter novos pacientes naquele momento, já que o hospital está prestes a fechar, mas mesmo assim ela é internada às pressas e ele fica meio que cuidando dessa menina e ele pega um certo apreço, porque ela é uma criança e ele tem a esposa dele que está prestes a ter uma filha também. E aí ele cuida dessa menina uns 2 dias e quando chega no 3º dia ele descobre que essa menina desapareceu. E ela desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Então ele vai pesquisar no computador, essa menina nunca existiu. Ele pergunta para as enfermeiras e para os outros médicos, ninguém nunca viu essa menina. E é aí que começa o terror do Rastro. Então ele é um terror um pouco sobrenatural, fala um pouco sobre fantasmas, mas como todo filme brasileiro, ele vai também ter uma crítica social muito importante. E é uma crítica social que a gente não vê muito em filme de terror. Ele vai falar um pouco sobre o processo da burocracia dos hospitais, também sobre a corrupção envolvida nesse processo de troca de um hospital para o outro, nas grandes licitações. Então é um filme muito interessante e eu me surpreendi porque eu fiquei com um pouco de medo em algumas cenas, por mais que eu acho que no 3º ato ele acabou meio que se perdendo na história, mas mesmo assim é um filme que vale muito a pena ser visto, então se você ainda não viu O Rastro, corre para ver que vale a pena. Oi, Júlia. Eu sou o Dr. João. Você não parece, doutor. Eu ajudo a decidir para que hospital cada pessoa vai. Então você vai me tirar daqui? Você não é pai, né? Você tá com medo? Vou cuidar de você. Promete? Prometo. Para de chorar. Não tem ninguém aqui. Agora ela tá sempre aqui. E no 4º lugar, o filme que eu vou trazer para vocês é Morto Não Fala. Esse filme é um pouco mais atual, eu acredito que é de 2018 ou 2019, e ele conta a história do Estênio, que é interpretado pelo Daniel de Carvalho, outro excelente ator. E o Estênio, ele trabalha num necrotério, então ele faz a limpeza dos corpos e tal. E ele tem uma peculiaridade, ele conversa com os mortos. Então todos os cadáveres que passam por ele, hora ou outra, ele acaba conversando e trocando algumas confidências. E essas confidências devem ser guardadas porque tem uma lenda, uma espécie de maldição, que se algo sair ali daquele momento, se ele contar as coisas que ele ouve, ele vai cair numa maldição que ele nem sabe direito o que é, mas é uma coisa muito perigosa. E claro que como é um filme de terror, a gente sabe que isso vai acontecer. E eu vou dizer para vocês que é um filme que dá bastante susto. Essa parte do necrotério de falar com os mortos é apenas a primeira parte e tudo que se segue ali é uma história muito bem transicionada, que faz todo sentido lógico. Então ela abre para uma narrativa extremamente sobrenatural e extremamente assustadora. Vale muito a pena.
E em terceiro lugar eu vou trazer um filme que se chama Animal Cordial, que ele é dirigido pela Gabriela Amaral Almeida e é um dos filmes que estava mais hypado para mim na época que ele estava para surgir. Porque esse filme ele tem um elenco de peso, então a gente vai ver o Murilo Benício e outros grandes rostos que você vai ver no trailer encabeçando esse projeto. Mas sobre o que ele fala? O Murilo Benício, então, ele faz o personagem do Inácio, que ele é dono de um restaurante que fica meio na parte da elite do Rio de Janeiro, e ele tem alguns problemas com os seus funcionários, porque ele é um cara que tem um pulso muito firme. E em determinada noite, tem poucos clientes naquele lugar, e ele fica conversando com alguns funcionários, até mesmo a gente percebe o tom que os funcionários tomam com ele, que não estão muito satisfeitos com o trabalho, com o salário, com as condições, e esse restaurante é assaltado. Então 2 pessoas entram nesse restaurante e colocam todo mundo de refém. E isso é apenas o começo da história, e depois é um banho de sangue do começo ao fim, que você não imagina como as coisas vão ascender e como as coisas vão ter um retrato bem realista. Afinal, quem nunca teve medo de ser assaltado na rua, até mesmo dentro de um estabelecimento? E o assalto é um dos menores problemas que eles têm que pensar, até mesmo porque todos somos animais cordiais. Com licença, mais alguma coisa? O que é que tá acontecendo aqui? Ninguém vai fazer nada. É melhor a gente sair logo daqui. Se ele morreu, a culpa é minha. Sabia que eu já matei muita gente. O que você sentiu? Nada. Vocês são 2 doentes. Agora a gente precisa de um plano. Quanto tempo leva pra polícia chegar? Ninguém chamou a polícia, filho. Ele não tá com pressa. Você não é um homem pra me matar. Sei muito bem como tua cabeça funciona. Você sabe como é que isso vai acabar? E agora eu tô chegando no meu top 2, e o segundo filme é um filme que eu tenho muito carinho, que eu devo ter visto umas 5 vezes já, que é O Segredo de Davi. Gente, esse filme realmente é um dos filmes mais espetaculares que eu vi na minha vida inteira, e por ser nacional eu tenho um carinho muito maior. E nesse filme a gente vai conhecer o Davi, né, que é o protagonista dessa história, que é um estudante de jornalismo que tem um hobby de fotografar as pessoas. Mas esse hobby é um pouco diferente. Ele fotografa as pessoas enquanto elas não estão vendo. E aí esse Davi tem um grande segredo escondido, e esse segredo é o terror todo dessa história. Mas ainda tem algumas peculiaridades que você vai descobrir no filme, algumas surpresas interessantes, e a história é muito bem criada. E quem faz o Davi é o Nicolas Prates, que faz um papel excelente, então ele sai completamente da sua zona de conforto. Eu tinha visto ele em algumas novelas da Globo, mas aqui você nem o reconhece como um ator romântico nem nada, porque ele faz um personagem que é frio, extremamente doido, e você não tem o que esperar desse personagem. Realmente vale muito a pena, é melhor do que muitos filmes que eu já vi aí dos Estados Unidos e até mesmo de outros lugares e de outras regiões. É engraçado, você me lembra muito uma pessoa. Vocês têm os mesmos olhos. Qual que era o nome dele? Você sempre faz isso? O quê? Filmar as pessoas. Vai ficar tudo bem. Você tem que reencontrá-los. Como? Você sabe como. E aí chegou o nosso primeiro lugar. E esse filme, gente, eu confesso que quando eu assisti, foi um dos poucos filmes que eu vi na vida que eu terminei completamente impactado, assim, com uma dor no meu coração, com um sentimento de angústia, e é O Lobo Atrás da Porta, que é dirigido pelo Fernando Coimbra. Se você ainda não viu esse filme e você tem alguma dúvida quanto à qualidade do cinema nacional, assista, só que eu deixo um ponto de observação, que ele é um filme extremamente forte.
Então ele pode parecer um filme banal, um filme clichê, que está tratando sobre um problema bem do cotidiano, mas ele vai se abrindo e o final dele é um dos finais mais aterradores que eu vi na minha vida. E sobre o que fala esse filme? A gente já vai começar toda essa história numa sala de delegacia onde o marido, a esposa e a amante estão sendo interrogados sobre algum assunto que a gente vai descobrir depois. E então o marido dessa história, ele é um cobrador de ônibus que começa a ter uma amante, só que essa amante começa a se apaixonar perdidamente com ele e começa a forçar a barra para que ele termine o casamento. E ele não tem nenhuma vontade de terminar, ele é apenas um homem sem vergonha que está bem tranquilo ficando com 2 mulheres. Só que essa amante, ela começa a ir cada vez mais entrando na casa desse cara e entrando na família dele, tentando mesmo intervir para que esse término aconteça o quanto antes. Essa história vai ascender cada vez mais, tanto que quando eu vi, eu não imaginava, nem pensava na minha cabeça que ia chegar a tal ponto essa história. Vale muito a pena, se você não viu, corre para ver, que é uma das melhores indicações que eu posso te dar hoje, mas sempre lembrando o ponto de observação que é um filme pesado. A gente tem a noite toda. Praticamente. Ele é casado? Casadíssimo. Eu sei que tu tem mulher e filho pequeno. Pelo amor de Deus, teu casamento acabou, qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente. O que é? Você tá louca? Tá me assustando. Você comprou uma arma pra quê? Pra que você comprou uma arma? Silvia? Sim, sou eu. Nunca mais ouse procurar minha mulher de novo. Eu conheço essa mulher. O que ela tá fazendo aqui? Eu acho que o mundo vai desabar hoje. Então esse foi meu top 5, eu posso citar vários outros filmes que também são de terror nacional e são muito bons. Eu posso escrever nos comentários caso vocês queiram mais indicação. E eu agradeço muito a atenção de vocês até esse momento e até outro vídeo do canal.